Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos a mais um Praxis, que alegria ter você aqui com a gente. Eu me chamo Thiago Vercelino e eu que tenho tido o privilégio de caminhar com vocês aqui no nosso podcast. É um privilégio para mim poder conversar mais uma vez e dizer para você que se tem sido relevante, não deixe de compartilhar com cada vez mais pessoas para que elas também possam ouvir isso que você tem ouvido e você tem gostado, tá bom? Não deixa de ativar aí as questões que existem na plataforma que você está ouvindo para nunca perder nenhum episódio, nunca ficar de fora, nunca deixar de receber aquela notificação sobre mais uma oportunidade de estar junto com a gente. E quero conhecer o nosso convidado de hoje para conversarmos um pouquinho sobre esse tema aí tão relevante que diz tanto sobre o nosso relacionamento com a sociedade, relacionamentos em si, que é sobre ética e moral. Então, Helder. Tudo bom, Thiago? Muito legal encontrar de novo você, pessoal que acompanha aí regularmente o Praxis. Eu sou Helder Cardim, sou chanceler das Escolas Teológicas da Palavra da Vida Brasil e pastoralmente sirvo na Primeira Igreja Batista de Araras. Então eu piso em dois universos, o que é bem legal para esse tema, né? Tanto no ambiente formativo da educação teológica, quanto no contexto da igreja, esse dia a dia do ministério. Show. Helder, para a gente falar de ética e falar de moral, eu acho que a primeira pergunta, não tem como fugir dela, é sobre a definição de cada uma delas, né? Porque se você que está ouvindo a gente já conversou um pouquinho que seja sobre a moral de alguém, ou aquela famosa frase, isso daí é antiético. É muito comum nós usarmos essas palavras, falar da moral de alguém. Nossa, que moral aquela pessoa, né? Ainda mais num contexto de igreja, principalmente, né? De cristão, ver o irmãozinho ou a irmãzinha passar na igreja e falar assim, nossa, que atitude moral foi aquela, né? Ou, nossa, que atitude antiética, isso não é ético, eu não poderia estar fazendo isso. Às vezes a gente acaba misturando os significados e elas acabam se tornando palavras muitas vezes sinônimas. Mas acredito que por terem duas palavras, elas devem ter uma ideia distinta e como nós temos que usá-las, né? Exato, Thiago. É verdade, muitas vezes elas são sinônimas para boa parte das pessoas, quando na verdade não são sinônimas, porque cada uma delas tem tanto uma definição quanto, digamos assim, uma esfera de atuação. Se nós pensarmos na ética, né, a terminologia grega antiga, né, o ethos, é basicamente o fundamento filosófico ou o sistema de valores dos quais nós partimos para a definição dos costumes ou dos hábitos de uma determinada sociedade, grupo, cultura, seja lá o que for. Então, assim, eu vou tentando comparar uma com a outra, né, ética e moral, de acordo com elementos dessa definição. Então, a ética é basicamente o fundamento filosófico ou o sistema de valores e compreensão de um mundo. A moral é basicamente o costume, o hábito, o padrão de conduta ou o comportamento aceitável dessa cultura, grupo ou sociedade. Então, ética é de onde partimos para a compreensão ou a definição de um sistema de valores. A moral é como nós esperamos
que as pessoas vivam de acordo com esse sistema de valores. Aí, nesse sentido, Tiago, a ética ela é basicamente uma ciência normativa, enquanto a moral é uma ciência descritiva. A ética, ela determina o que deve ser feito. A moral é a descrição do que é feito, como as pessoas se comportam, né? Aquilo que de fato é praticado, aquilo que de fato é executado no contexto de uma sociedade. A ética, como então uma base filosófica, um sistema de valores, acaba sendo muito mais epistêmica, né? E a moral muito mais pragmática, seja naquilo que foi estabelecido como conjunto de costumes, hábitos ou padrão de conduta pela ética, né? Foi estabelecido, né? Devemos viver assim, temos que fazer assim, tanto quanto aquilo que surgiu como costume de um determinado grupo. Por exemplo, a gente está num ambiente de trabalho, tá? Trabalhamos num banco. O banco, ele tem uma ética, tá bom? Ele tem seus valores fundamentais ali como empresa, que talvez sejam valores distintos de um comércio, de uma loja de sapato, até porque estamos lidando com âmbitos distintos de atuação, né? Então, aquele banco tem um código de ética, como seus profissionais devem atuar, dependendo do cargo que a pessoa tem na empresa, tem tópicos distintos dessa ética, né? Por exemplo, os diretores maiores, eles não podem se pronunciar sobre determinadas coisas porque eles ocupam cargos de liderança que têm influência naquilo que eles falam, não apenas sobre a empresa, senão também sobre todo o sistema financeiro, o mercado, Brasil afora. Muito bem. Quando ele diz, o diretor não pode se pronunciar em nome da empresa, isso é um código ético. O que a moral vai fazer? Ele não pode se pronunciar quando? Como? Numa rede social, numa conversa particular, ele não pode publicar algo que seja em nome da empresa. Então, a moral, ela em alguma medida é a resposta temporal, cultural, espacial da ética. Suponhamos que esse banco tivesse já esse código ético há 50 anos atrás. Como é que uma pessoa poderia falar em nome da empresa há 50 anos atrás? Cara, num jornal, numa rádio, numa televisão. Hoje, continua sendo numa rádio, numa televisão, só que temos a internet, temos a rede social, temos tantos outros canais. Então, a moral, ela é essa tentativa mais pragmática, mais vivencial, experiencial de colocar a ética em prática, seja positiva ou negativamente. Então, quando a gente... Vou tentar trazer bem para o universo do dia a dia de quem está ouvindo a gente, né? Um cristão que se relaciona com a sua igreja ou com a instituição acadêmica que está ouvindo a gente. Então, quando eu digo assim... fulano é imoral ou fulano é antiético, essa frase solta, ela teoricamente ela é sempre uma frase ruim, incompreendida, porque talvez a gente tenha que fazer sempre a pergunta, é antiético baseada em qual ética? Ou é imoral baseada em qual moral? Seria mais ou menos isso? Óbvio que naturalmente, já que estamos no ambiente cristão, a gente vai associar a ética e a moral cristã, né? Mas eu tô dizendo o seguinte, né? Só a frase solta, fulano passou na televisão uma menina ou um menino com uma atitude e eu digo, nossa, que imoral. Talvez não seja para ele, porque na moralidade dele, seria mais ou menos isso? Sim, infelizmente, Tiago, é assim, porque nós vivemos uma realidade relativa quanto à ética, né? E eu não digo que o relativismo ético seja característico da pós-modernidade, né? As bases do relativismo, se nós pensarmos em termos históricos, vêm da Grécia Antiga, quando, por exemplo, Protágoras, né,
num dos seus escritos, propõe que o homem é a medida de todas as coisas, tanto das que são enquanto são, quanto das que não são enquanto não são. Ou seja, o ser humano torna-se a medida tanto de proposição quanto de validação, aceitando ou rejeitando aquilo que ele estabelece como certo ou não certo, como verdadeiro ou não verdadeiro. Então, num contexto de relativismo, a ética torna-se também relativista. É por isso que nós temos da ética do mercado de trabalho a ética da comunidade. Vamos supor, né, de uma comunidade mais carente. Nós temos a ética situacional ou a ética do dever, a ética utilitarista e por aí vai. Então, infelizmente, por partirmos de sistemas distintos, né, a epistemologia aí que eu falei, né, a ética é mais epistêmica, a moral é mais pragmática. Por partirmos de fundamentos epistemológicos distintos, nós necessariamente chegaremos a códigos éticos distintos. E aqui, daqui a pouco a gente pode discutir um pouco mais do ponto de vista cristão, né? Mas aqui entra esse relativismo. A tua ética pode não ser a minha ética. A ética de uma determinada cultura, nação ou ambiente pode não ser a de outro contexto, cultura, nação e por aí vai. O problema é que o relativismo ético, ele é necessariamente autofágico. Né? Ele é autodestrutivo, né? Ele vai acabar se matando porque é o seguinte: se eu num determinado momento arrogar para mim o direito a determinada moral, a determinada prática, porque o meu conjunto ético é diferente do seu, eu vou acabar, de alguma forma, exercendo contra você o que eu acho certo. Mas, ao mesmo tempo, eu não aceitarei que você exerça contra mim o teu código ético expresso numa moral contra mim, porque aquilo não é meu. Então, o meu e o teu não podem coexistir. Ou o meu se implode pela fragilidade dele, ou o seu implode, ou os nossos dois implodem. Né? Então veja que o relativismo ético, ele é destrutivo. Porque assim, se eu apelar para o meu código ético e você para o seu, e eles são radicalmente distintos, expressos numa moralidade distinta, eu posso te matar e isso ser legítimo, porque o meu código ético permite isso. Né? Então veja o caos que a gente vive de alguma forma no mundo por causa desse relativismo ético, por causa de bases epistemológicas distintas para a definição da ética e, portanto, da moral. Vou fazer uma pergunta para te complicar muito aqui. Eu acho que a gente tem que caminhar para conversarmos um pouquinho sobre a ética e a moral cristã, e eu acho que a gente pode ir indo para esse lado, para esse caminho, mas antes, ficou muito pingando essa bola para chutar. Qual seria, na sua opinião, a solução para esse problema de relativização ética e moral? Acho que só fazendo um recorte, exemplificando, famosa discussão sobre o aborto, né? É bem possível que essa discussão exista por conta de códigos éticos diferentes. Na ética daqueles que são contra e a ética daqueles que são a favor, né? Essa relativização, a única solução se encontra num sistema religioso, numa pregação de uma moral cristã e uma ética cristã, ou existe uma solução social ainda para essa relativização ética? E dito isso, vamos caminhar lá para a ética e a moral cristã depois, tá? Mas queria jogar essa bombinha aí. Joia. Tiago, eu tento usar até algumas categorias da filosofia, né, para, em algum momento lá na frente, pensar bíblico e teologicamente, mas partindo de algumas categorias filosóficas para levantar a discussão de onde partimos e onde queremos chegar com toda a nossa discussão ética. Por exemplo, epistemologicamente, de onde partimos para a definição do nosso código ético ou do nosso sistema de valores? Se partirmos de bases distintas, chegaremos necessariamente
a conclusões distintas. Então aí entra a pergunta: existem verdades universais, norteadoras ou englobadoras de toda e qualquer percepção temporal parcial da verdade? Ok? É até interessante, né? Se eu partir dos costumes de uma determinada cultura, né, vamos seguir o caminho inverso. Temos os costumes de uma cultura e queremos, a partir dos costumes, definir uma base ética, né? A gente está seguindo o processo inverso que eventualmente acontece. É a fundamentação para a legitimação da prática. Tá? Quem é que julga ou quem define que aqueles costumes e, portanto, as bases éticas daquela cultura estejam corretos? Se não existe uma verdade transcendente, uma verdade que extrapole a minha e a tua prática, a minha e a tua convicção, nós chegaremos num relativismo tão estrito que invariavelmente haverá legitimidade para nos destruirmos. E ninguém poderá nos julgar, porque afinal de contas cada um parte de um conceito, de um fundamento. Né? Então, quando nós discutimos epistemologia, a gente tem que, de alguma forma, pensar o seguinte: de onde partimos? A gente parte da teoria do fulano de tal, a gente parte da escola austríaca da economia, nós partimos da norma hipotética de Kessel, né, no contexto jurídico, a existência de um universal. De onde a gente parte? A gente parte do Código de Hammurabi, nós partimos da lei mosaica. De onde a gente parte? Não existe vida no vácuo. Temos que partir de algum lugar. E é por isso que até do Agostinho, né, pensando na nossa matriz teológica maior, né, o Agostinho, voltando mais o apóstolo Paulo, voltando lá o próprio Moisés, posteriormente João Calvino, Jonathan Edwards, e tantos outros, mais recentemente John Frame, né, o próprio William Lane Craig, Alvin Pleringa e tantos outros, vão tentar dizer o seguinte: a palavra de Deus como revelação é uma verdade dada, não descoberta nem construída, constitui-se no fundamento epistemológico mais essencial para a validação ou aceitação de absolutamente tudo que existe. Porque se nós não partimos dessa revelação, toda a nossa ética será contingencial, toda a nossa ética será necessariamente situacional. E então, a questão do aborto será um desses pontos em que nós divergiremos, porque não estamos partindo dos mesmos fundamentos. E até quais são outras categorias filosóficas? Por exemplo, em termos metafísicos, tá? Em termos antropológicos ou axiológicos, né, no aborto, axiologia, a doutrina dos valores. Existe um valor inerente no ser humano, ou o valor do ser humano ele é construído por causa seja da sua utilidade na sociedade ou da sua cronologia de vida? Se ele é economicamente ativo ou se ele tem uma posição de destaque na sociedade? Se a axiologia da antropologia se dá nas contingências desse indivíduo, então nós atribuiremos maior valor a um PhD, porque afinal de contas ele retorna para a sociedade com mais benefício do que um feto que ainda está no ventre da mãe, porque ele sequer nasceu, embora ele já seja existente. Então, assim, epistemologia, metafísica, né? E é interessante até, Tiago, que até o século XIX, início do século XX, metafísica é basicamente aquilo que está além da física, do palpável, do imaterial. Isso lidava com Deus, eternidade, até justiça de Deus. E de um tempo para cá, metafísica tornou sinônimo de ontologia. Ontos logos, né? O estudo do ser enquanto ser. Então, a metafísica deixou de partir da revelação de Deus, da existência de Deus, da eternidade do ser humano, seja em termos de vida eterna ou condenação eterna, para estudar o ser enquanto ser. Então, aquele feto dentro do ventre deve ser visto simplesmente como um feto, não como imagem e semelhança de Deus. Não tendo um valor inerente como criação de Deus, né?
Então, assim, se a gente não parte de conceituações, valores, fundamentos transcendentes, universais, nós cremos biblicamente expressos da parte de Deus, nós cairemos necessariamente no relativismo, né? Então, o feto não tem valor inerente porque ele nem nasceu. Ou vamos pensar, Tiago, uma criança com algum tipo de deficiência, tá? Ela retorna menos para a sociedade do que alguém que trabalha na indústria. Logo, essa criança vale menos, porque afinal de contas, um dia ela nunca vai, na sua vida adulta, retornar como um trabalho. Será que é assim que nós julgamos o valor de alguém, com base no seu retorno socioeconômico, cultural? Isso não faz sentido? Não faz sentido mesmo. Então, uma parte da solução seria tentar trazer a um ambiente cada vez mais próximo de uma unidade de base para a formação de uma ética. Ainda que a gente não colocasse, por exemplo, agora o mundo inteiro precisa crer que a Bíblia é o fundamento para construirmos uma boa ética, mas precisa existir algo mais próximo possível de uma unidade de pensamento sobre a base da onde surge a ética. Seria perfeito. Tô tentando fazer um resuminho assim dessa sua fala para a gente caminhar para um próximo tópico. Exato, Seria isso mesmo, Tiago. Exatamente. Na literatura em inglês, eles chamam de common ground, né? É o piso comum de onde partimos, o fundamento essencial do qual partimos. Agora, por causa desse relativismo que não surgiu em 1968 ou 69, vem desde lá de trás, nós divergiremos da necessidade de partirmos de um ponto comum. E cada um, então, vai estabelecer o ponto do qual parte. É por isso que a ética torna-se relativa, né? Relativa em que sentido? A ética relativa não quer dizer que não exista um código ético, ou que não deva existir uma ética, mas quer dizer que essa ética, ou verdade, né, se estivéssemos discutindo em termos epistemológicos, essa ética é relativa ao contexto socioeconômico, político, religioso, sexual, racial, 3 pontinhos, em que aquele código é proposto ou expresso numa moral, né? Então fica difícil, cara. Que seria um pouquinho daquilo que você falou na tua fala anterior lá, sobre a ética situacional, né? Que ela vive né? Então, por exemplo, comer chiclete é antiético ou não? Depende. Aqui no Brasil, no calor, sei lá, pode ser que sim. Lá, numa nação do Ocidente, com outro clima, com outra crença, pode ser que não. A atitude é a mesma, mas ela está necessariamente presa a um ambiente, uma situação, uma questão que pode determinar ou legitimar aquela prática ou não. Tá. Se a gente for, então, andar mais dentro do nosso ambiente, que é o ambiente do cristianismo, né? O nosso ponto de partida para desenvolvermos uma ética correta seria a palavra de Deus, certo? Agora, é muito interessante que a gente cada dia mais tem notícias e começa a enxergar que mesmo dentro do ambiente cristão, muitas vezes a ética ela não está baseada somente na palavra de Deus, mas na opinião muitas vezes de um líder religioso, na opinião de um sistema doutrinário de uma denominação ou de uma organização. Como que a gente vai lidar então com esse ambiente da ética e da moral cristã que ainda possuem seres humanos estabelecendo essa ética? É uma boa pergunta, Tiago, porque às vezes a gente critica muito o relativismo ético do mundo, o sistema satânico, perverso e tudo mais. Mas nem sempre paramos para discutir,
pensar, questionar ou eventualmente criticar circunstancialidades ou peculiaridades que nós vivemos no nosso mundo evangélico, né? Igrejas de tradições diferentes, até de sistemas distintos de governo, podem arrogar para si uma autoridade de definição desse sistema ético que, se nós formos para a Escritura Sagrada, nós discordaríamos, né? A gente acaba vivendo muito um Brasilzão evangélico, em que, em alguns contextos, algumas tradições, o líder religioso arroga para si autoridade escriturística, equivalente à palavra de Deus, como se Deus estivesse falando exclusivamente ou pessoalmente por ele. Então, aquilo que ele fala, eventualmente contrário à própria palavra de Deus, ou numa interpretação extremamente enviesada da palavra de Deus, faz com que a opinião dele seja o fundamento do qual partimos. Né? É por isso que eu vejo até que a Bíblia define o que é uma autoridade espiritual legítima ou não. Né? 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5, e tantos, Judas, né? Judas fala muito sobre os líderes usurpadores que relativizam a moral. Achei que Judas era um líder a ser seguido. Não Iscariotes, né? Mas o Judas, autor ali da carta, sim, né? Mas assim, você lembra de Judas? Ele fala que tem alguns que, negando Jesus, pervertem a moral. Isso é sintomático, Tiago. E assim, nessa certa descentralização das nossas tradições cristãs dentro da matriz protestante, né, fará com que muitas vezes, muitos ambientes tenham lideranças religiosas, lideranças espirituais, que por negarem valores ou verdades fundamentais da palavra de Deus, da vida em Jesus, promoverão uma certa moralidade equivocada, né? E aí entra um ponto extremamente importante, Tiago, que daqueles fundamentos filosóficos que eu falei, existem fundamentos teológicos também dos quais deveríamos partir para a definição de ética e moral, que é o seguinte: hamartiologia, né, a doutrina do pecado, é um dos fundamentos dos quais devemos partir para definir ética e moral. Por exemplo, quando nós lemos Romanos capítulo 1, em que Paulo fala da realidade da humanidade sem Cristo, completamente entregue aos seus próprios pecados, lá Paulo fala que a partir da negação de Deus, da subversão da adoração a Deus e da subtração da verdade em mentira, esses indivíduos terão uma moral coerente ou compatível com a sua ética sem Deus. Então, em Romanos 1, do versículo 18 em diante, eu diria que nós temos um texto sensacional para entendermos o seguinte: epistemologicamente, quando rejeitamos Deus e o conhecimento dele, e a revelação dele, subvertendo ou subtraindo, né, transformando a verdade em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, nós, obviamente ou inequivocamente, nos entregaremos a um código moral, a uma série de comportamentos coerentes ou compatíveis com um mundo sem Deus, com uma epistemologia sem Deus. Por isso que então Paulo vai, e não só Paulo, né? Paulo, Isaías, o próprio Jesus, Moisés, a Escritura como um todo, vão definir pecado como toda e qualquer coisa que deixa de expressar ou redundar em glórias a Deus, ou seja, em reconhecimento por quem Ele é e pelo que Ele faz no mundo, bem como qualquer coisa que fira, subverta, corrompa a verdade de Deus. Então, nesse sentido, pecado não é um conceito cultural, não é um conceito relativo ou um conceito temporal, porque, na verdade, pecado constitui-se em toda e qualquer privação ou subversão da verdade, da justiça, da santidade, 3 pontinhos de Deus.
Então, assim, eu não posso, como líder espiritual, como pastor de uma igreja, transferir para a igreja minhas preferências morais, dizendo que quem não faz aquilo está em pecado. Não. A gente constrói uma moralidade cristã desde quando somos crianças, né? É só a gente ver que a maioria das, né, fala assim, não vou falar da maioria das pessoas, vou falar de mim. Na minha igreja, quando eu era criança, na escola bíblica dominical, a maioria das aulas, das histórias, elas expressavam verdades sobre o que eu devo fazer. Então, obedeça ao papai e à mamãe, né? Não minta. Isso fatidicamente baseado numa ética, numa historinha que tinha um valor ético, e isso expressava uma moralidade para mim de obedecer ao papai e à mamãe, não mentir. Talvez a música mais famosa infantil que nos estabelece um código moral seria leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, né? Tem lei, né? Ou até, Tiago, aquela do homenzinho torto, né? Havia um homenzinho torto, morava na casinha torta e tudo que ele fazia e era torto, né? A Bíblia, antiético, então, né? ele encontrou. Um homem antiético. Completamente antiético. Então a gente é condicionado a isso, né? Desde criança, a olharmos para a Bíblia, produzirmos um código ético e aplicarmos a uma moralidade. Esse é o melhor processo para estabelecermos uma ética cristã e assim desenvolver uma moral Boa. cristã. Boa. Ou nós precisamos amadurecer como cristãos evangélicos, não digo reestabelecer, fazer uma nova ética, porque isso seria reler a Bíblia com outros significados, mas estou dizendo como estabelecer esse código. Será que a gente é construído, nós somos formados para fazer isso de uma maneira boa e saudável ou não? Cara, essa pergunta ela tem muitos desdobramentos familiares, eclesiásticos, teológicos, pensando até, né, a gente está conversando aqui no contexto da Fabapar, centros formadores dessas pessoas que vão servir no contexto de igrejas, campos missionários e tantos outros lugares, né? Vamos lá, deixa eu tentar organizar aqui a resposta nesses âmbitos. Vamos pensar em termos familiares, Tiago. Cara, se existe alguém que possui educação moralizadora, é o pai e mãe. Estou pensando em famílias cristãs. Eles chegam então para a criança que mentiu, olha, Deus não gosta, Deus está bravo com você. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Boa, né? É o diabo, ou seja, você está fazendo as coisas do diabo. Cara, isso cria um terror na criança que, por mais que seja verdade, né? Isso não expressa a ética cristã, né? A questão. Então, se eu falar a verdade, Deus fica feliz comigo? E quando eu falo mentira, Deus fica triste, como se Deus fosse um grande emoji, né? Carinha triste, carinha feliz. Não, essa não é a questão de Deus, né? Deus leva tão a sério a verdade que a sua palavra é a verdade, Cristo é a verdade e o Evangelho é a verdade. Então, olha que interessante. O que eu estou fazendo com essa relação aqui desses temas? Que a prática da mentira deve ser evitada não porque a mentira tem perna curta, porque o pai da mentira é o diabo, porque a mentira um dia vai ser descoberta ou porque ela não vai produzir algo de positivo na sua vida. Eu acho que eu já transcendi um pouco disso, viu, Tiago? Por exemplo, estudando o Salmo 73, nem sempre o ímpio vai ser pego na sua maldade, nem sempre, assim, em vida, né? Nesse momento da história, nem sempre o que mente será descoberto, nem sempre o que mente deixará de alcançar sucesso no ambiente em que ele mentiu. Até porque assim, a gente vive um mundo mentiroso. Então a mentira faz sentido no mundo mentiroso.
Mas por que eu não posso mentir? Porque a mentira é contra a verdade do Evangelho. Porque a mentira é contra a verdade expressa na obra de Cristo na cruz. Então, eu não evito a mentira para que Deus não fique triste comigo. Eu devo evitar a mentira porque a mentira é contra a verdade de Deus. Expressa em sua palavra, expressa no Evangelho, expressa na pessoa e obra de Cristo. É o que me leva então a dizer, Tiago, no contexto da igreja, que a repreensão, a correção de filhos deveria ser sempre uma oportunidade de levá-los à compreensão, à percepção da cruz de Cristo, não simplesmente as consequências de suas próprias atitudes. Porque se a gente foca na atitude em si e nos resultados da atitude, nos tornaremos moralistas, porque é o fazer pelo fazer, a moral pela moral. Mas não, a minha moral, a minha ética tem pontos de referência. A verdade revelada de Deus, a verdade do Evangelho e a verdade que é Cristo Jesus. Ou seja, eu olho para a minha vida, para a vida do meu filho, que cometeu algo errado, errado por causa do Evangelho, errado por causa da verdade de Deus. E então eu o levo à reflexão da palavra de Deus e de sua vida em Jesus. E então eu digo, isso é incompatível com a palavra de Deus. Não é simplesmente porque Deus está triste ou feliz, porque Deus está bravo ou não, ou porque o diabo é o pai da mentira, mas porque isso é incompatível com a verdade de Deus, porque isso é incompatível com a verdade do Evangelho, porque isso é incompatível com o próprio Jesus. E eu diria até, Tiago, o seguinte, nem todo mundo que fala a verdade tem necessariamente um compromisso com a verdade, porque eventualmente num determinado momento julgou haver maior benefício no falar a verdade do que no falar a mentira. Entendeu? Então assim, quando eu entendo a verdade do Evangelho, quando eu entendo que a palavra de Deus é a verdade, quando eu entendo a verdade da nova vida em Jesus, esses são os meus pontos de partida ou os meus pontos de referência para dizer para o meu filho o seguinte: filho, o que você fez está errado, porque isso não condiz com a revelação de Deus, né? E na igreja, Tiago, a mesma coisa. A gente não vai copiar atitudes de personagens bíblicos. Nós vamos entender nas atitudes dos personagens bíblicos o compromisso que eles tiveram com Deus. E então eu vou ter que discernir na minha realidade presente, no mundo complexo que eu vivo, como esse mesmo compromisso é expresso no ambiente de trabalho, na família, numa rede social. Então, eu não olho para a história bíblica como sendo o padrão ético de Deus. Eu olho para a história bíblica, para personagens que evidenciaram ou testemunharam o seu compromisso com Deus por meio de práticas coerentes. Assim como eu vou olhar para muitas dessas histórias que não refletem a verdade de Deus, porque eles eram tão pecadores quanto a gente, e eu não vou dizer assim para as pessoas na igreja, olha, não faça o que Sansão fez. Não, eu tenho que entender o seguinte, o que é que faltou em Sansão, ou tantos outros, do compromisso deles com Deus, que os levou a tais práticas, né? E isso, Tiago, quem me ajudou muito ao longo da minha vida a entender foi a minha esposa, a Juliana, quando ela falava, Helder, o meu compromisso com você é resultado do meu compromisso com Deus. Né? Então, assim, a horizontalidade da vida tem que ser reflexo da verticalidade das nossas convicções, dos nossos compromissos. Então, eu tenho que viver e agir com a minha esposa a partir daquilo que eu estou vivendo, crendo em relação a Deus e sua palavra. Né? Então, assim, sempre eu partirei da palavra de Deus e da minha nova vida em Jesus para definir o meu comportamento, a minha moral. Na medida que eu comprometo minhas convicções da palavra de Deus e da minha vida em Jesus, inevitavelmente a minha moral estará comprometida. Né? Isso é tão real em casa, na educação dos filhos, é tão real na vida conjugal, é tão real no ensino, na igreja, assim como na sociedade.
né? O cristão, ele não deve moralizar a sociedade simplesmente pela instituição de leis bíblicas. Embora a verdade bíblica seja sempre válida porque reflete a verdade de Deus. Mas o cristão, né, o que Jesus fala, desde Mateus 5, passando por Paulo em Filipenses 2, 1 Pedro capítulo 2, que nós evidenciamos a verdade do Evangelho, de nosso compromisso com Cristo por meio da prática de boas obras. Né? Então, claro, a justiça é certa porque encontra respaldo na justiça de Deus. Então, batalharemos por leis justas, não por causa de preferências temporais, mas porque elas expressam muito bem a justiça de Deus, sem acreditar que a simples prática da justiça equivale a um compromisso com Deus. Não. Então, a moralização da sociedade não torna a sociedade necessariamente aprovada ou aceita por Deus. Porque aí a gente lida com a verdade do Evangelho, a verdade que é Cristo Jesus e por aí vai, né? Agora, por que você acha então que é tão intrínseco no ser humano? E agora não é só do cristão, né? Onde você encontra que está a motivação de seja o cristão estabelecendo a moral cristã, a moralização. Um pai com um filho, um líder eclesiástico com um membro de igreja, um cristão com um não cristão, né, na tentativa de moralizar a sociedade. Ou até um não cristão com uma moral e uma ética distante do cristianismo, tentando moralizar ou um cristão ou uma outra pessoa que tenha... Aonde você acha que está o problema para, como seres humanos, tentarmos tanto estabelecer a nossa ética e a nossa moral em cima da outra pessoa, ao invés de fazer ela entender o brilho, a beleza de viver o código ético-moral que eu tenho? Joia. Ô Tiago, essa pergunta, cara, daria para ser transportada para tantas outras áreas, como por exemplo, educação, homeschooling ou não. Essa pergunta lida com o seguinte: onde e como encontramos redenção? Na medida que nós julgamos que um código ético é capaz de redimir uma pessoa ou uma sociedade, um grupo ou uma cultura, nós estamos dizendo que a prática pela prática é capaz de tornar alguém justo diante de Deus. Né? E para quem nos escuta, né, é importante entender que nós estamos partindo daquilo que nós entendemos ser a verdade essencial do cristianismo, do evangelho, que a justiça de Deus encontra-se no evangelho, e não simplesmente numa prática, ou numa raça, ou num grupo. Então, em que consiste o erro, seja do cristão ou do não cristão, de uma igreja ou de uma organização cristã? É julgar que a aceitação ou justiça de alguém diante de Deus encontra-se na prática daquilo que é certo. Portanto, faremos da ética ou da moral redencionistas. Suponhamos que alguém fale a verdade por muito tempo. Falar a verdade resolve a sua condição básica diante de Deus, que é de reprovação, não tanto por causa de atitudes erradas, mas antes de tudo, por causa de um peso de condenação, de juízo que recai sobre ela por algo que vem desde lá de trás? Né? Se isso for verdade, Tiago, eu vou então fazer igual Jean-Jacques Rousseau, né? No livro Émile. Eu vou separar a criança da sociedade, vou criar o ambiente mais favorável possível para que ela não seja influenciada por uma sociedade má e corrupta e então desenvolva uma moralidade, um comportamento dos mais belos, dos mais corretos ou éticos possíveis. Essa ideia do Rousseau acredita que o mal está na sociedade, não no indivíduo. Né? Se nós acreditamos que então
A imoralidade está só na atitude em si. Quanto mais e melhores atitudes corretas o indivíduo tiver, menos mal ele é, ou mais justo ele é. Nós não estamos lidando com um mal na sociedade ou o ser correto nas atitudes. Nós estamos lidando com indivíduos que têm essa tendência ao pecado, uma natureza pecaminosa. E que, portanto, a gente não tem que batalhar como cristãos pela moralização de um indivíduo, mas, antes de tudo, pela compreensão do em que consiste a justiça de Deus e o fundamento mais essencial de onde partimos para a compreensão do nosso relacionamento com Deus, né? Então, assim, sintetizando, né, partimos da verdade do Evangelho, da verdade que é Cristo Jesus e a nossa vida com Ele, expressos na verdade da palavra de Deus. Então, muito mais do que moralizarmos uma pessoa e uma sociedade, o nosso desafio é tornar do indivíduo a uma comunidade conscientes da verdade de Deus, a verdade do Evangelho, da verdade que é Cristo Jesus, e então os desdobramentos que isso terá nas suas vidas pessoais, né? É incrível como isso é muito aplicado numa regra. Eu sempre tenho dificuldade com as terminologias quando eu vou falar de sociedade, né? É muito aplicável, por exemplo, numa discussão educacional, por exemplo. Né? Há pouco tempo atrás, já tive algumas experiências profissionais com escola, né? Trabalhando em escola, então eu fico imaginando, né, uma escola de filosofia construtivista, entendendo que esse é a melhor maneira de criar um cidadão para o mundo, né? E daí eu vejo uma escola com um sistema de ensino Waldorf, por exemplo, e ela entende que a melhor maneira de transformar uma criança num indivíduo adulto moralmente bom com aquele sistema de ensino. E elas vão se degladiar por toda a existência delas, porque está na metodologia moral de ensino que eles têm a moralização desse indivíduo no futuro. Né? É muito aplicável em qualquer brincando aqui, sendo bem reducionista a nossa conversa, né? Mas se na pizza de calabresa tem queijo ou não, né? Em São Paulo não tem queijo, em Curitiba tem queijo, aqui é os universos onde nós estamos conversando. Se nós cremos, né, na mudança de um indivíduo por conta de ter ou não ter queijo na pizza de calabresa, nós vamos tentar moralizar um ao outro, ao invés de entender o código ético, os princípios, a base fundamental dessa discussão e do porquê cremos e fazemos da maneira como fazemos, né? É muito interessante, dá para aplicar literalmente em todo e qualquer contexto, como você disse, o familiar, na criação de filhos, a maneira como a liderança de uma igreja se estabelece, né? É muito aplicado em qualquer contexto da sociedade. É verdade. E sabe o que é interessante, Tiago? Nós julgaremos o outro invariavelmente errado se ele colocar queijo na pizza de calabresa. Cara, por mais banal que seja, tem gente que leva para o âmbito do certo e errado. Entendeu? Uma questão que não é moral, não é ética, né? Mas nós tentamos, cara, a gente tem essa tendência à moralização da educação dos filhos, ambiente de trabalho, a uma pizza de calabresa, embora eu, como paulistano mesmo, vou dizer que pizza de calabresa não tem queijo. Isso, e tá cheia de cebola, né? Cheia de cebola. Eu tô num momento de vida, né? Que sei lá, a maioria do tempo do meu dia, né, se eu fosse brincar, 60%, 70% do meu dia envolve algum tipo de conversa ou resultado sobre a criação dos meus filhos, né? Hoje eu tô gravando esse podcast com uma filha de 4 anos e com um filho de 5 meses.
E é muito interessante como é uma tendência eu fazer isso, dessa moralização, com as outras pessoas que também estão nessa fase na minha vida, ao redor de mim. Então, vejo um pai e uma mãe criando um filho com uma metodologia que não é a minha. Minha vontade automática não é de conversar com ela. É muito interessante. A minha vontade automática primeiro é olhar para minha esposa e dizer, olha que absurdo. Segunda parte do absurdo é, coitada daquela criança. E a terceira parte é, o que eu vou fazer para que aquele pai e aquela mãe entenda que o melhor jeito de criar o filho deles é do jeito que eu tô fazendo. Sem nenhuma conversa prévia do por que eles estão fazendo aquilo. Qual seria a base e o fundamento ético de eles estabelecerem aquele tipo de criação. Sim, muito interessante, porque sim. É muito intrínseco a nós, né? Esse sistema de moralização que nós temos. Helder, uma última pergunta. A ética não é relativa, certo? Para o cristão, né? Vamos voltar para o ambiente. Ela não é relativa, ela é centrada, firmada em cima da palavra de Deus. Agora, como estabelecer um processo onde não somos os donos da verdade diante de uma verdade que não muda? Acho que ficou confusa a pergunta, né? A palavra de Deus é uma verdade que não muda, certo? Eu, como pastor, teólogo, educador que sou, produtor de podcast e falar de teologia todo dia, eu me julgo alguém que conhece muito bem essa verdade. O que eu faço? Estabeleço a minha moral em cima dessa verdade que eu tenho, tá bom? Agora, é invariável que por mais, inclusive, amigos que somos, eu vá discordar de coisas do Helder, né? Inclusive, talvez, da verdade, que ela é absoluta, né? Como que você vê esse relacionamento diante de princípios éticos que são já fundamentados na palavra, mas que estabelecem morais diferentes, né? Como eu vou dizer que eu tenho que sentar para dialogar com o Helder sobre essa ética, mas lembrando que ela não é variável porque ela é baseada numa verdade. Me fiz um pouquinho mais claro? Não, faz todo sentido, Tiago. Inclusive digamos assim, na organização que eu trabalho, né, na Palavra da Vida. A Palavra da Vida, ela não permite algumas coisas em termos de prática. Por exemplo, bebida alcoólica. Tá bom? Eu não estou lidando na questão de certo ou errado. De que seja pecado tomar, embora em alguns contextos seja, ou que seja mais santo não tomar. Mas a Palavra da Vida, ela adota esse padrão de conduta, tendo em vista a realidade talvez cada vez mais crescente, né, de lares destruídos por causa do álcool, a própria tradição norte-americana de onde a Palavra da Vida Brasil vem. Então isso é uma prática. Entendeu? Isso é uma prática. Não é questão de certo ou errado. Para eu trabalhar na Palavra da Vida, eu me submeto a essa prática. Porque eu julgo não ser algo essencial ou fundamental ou proibitivo para a minha sequência na Palavra da Vida. Não estamos discutindo ética, estamos discutindo moral. Que para eu estar no contexto da Palavra da Vida, eu decido não beber, porque eu entendo que o propósito que eu estou cumprindo, juntamente com a Palavra da Vida, justifica essa privação. Mas eu não vou dizer que, eventualmente, outro que bebe, tá? De acordo com todos os fundamentos da Palavra de Deus, né? Ele não é dominado pelo álcool, ele não se embriaga e por aí vai, que ele esteja errado, e é o mais certo. Mas assim, enquanto na Palavra da Vida, eu me submeto a essa prática, a esse costume, porque eu entendo que para o meu ministério faz sentido. Por exemplo, pessoas que servem num contexto da igreja. Por exemplo, tem muita igreja, Tiago, que estabelece o seguinte padrão. No ambiente da igreja, dos escritórios,
não existe aconselhamento de pessoas do sexo oposto. Por exemplo, um pastor não aconselhará, enquanto sozinho no prédio da igreja, não aconselhará uma mulher. Isso é uma norma de algumas igrejas, tá? Para evitar uma série de questões. Cara, isso não é uma questão de certo, errado, pecado ou não pecado, mas é um padrão que a igreja estabeleceu visando preservar, evitar uma série de coisas. É antiético ou é pecado um homem aconselhar uma mulher ou vice-versa? Não é antiético. Mas, no contexto da igreja, a igreja estabeleceu uma política de conduta, isso significa moral, de que em ambientes da igreja em que só exista um homem e uma mulher, o aconselhamento não será praticado. Agora, se tiver mais uma, duas, três outras pessoas, se for num ambiente aberto, visível e que tenha mais gente no ambiente, tudo bem. Isso é uma política de comportamento, uma política de conduta, né? Nas empresas fala-se hoje muito do compliance, né? Que na verdade é um código, digamos assim, uma política de conduta, né? Do que pode ou que não pode. Então, nesse sentido, Tiago, a gente tem essa liberdade, tá? Por exemplo, algumas denominações acreditam que aquele que vai pregar tem que usar terno e gravata. Cara, essa não é uma questão essencial ao evangelho. Se as pessoas que estão naquele contexto dizem que tudo bem e se submetem àquilo, tudo bem. Agora, o problema é quando dizerem que o pregar sem terno e gravata é pecado. Não, isso não faz sentido, tá? Isso é uma preferência da igreja, uma preferência do indivíduo que estabeleceu como moral, como costume, como prática. Ele não pode dizer que essa prática seja mais certa do que o oposto, ou que seja mais válido do que o diferente disso, né? Então acho que há liberdade, há espaço. E a gente não está lidando, Tiago, com verdades teológicas, tipo, pregar com terno e gravata é mais bíblico do que eu sei. Embora, deixa eu abrir um parênteses rápido, cara. Eu estava uma vez dando aula, e era aula de interpretação bíblica. E aí o pessoal levantou lá, né, o que já tinha ouvido nas suas igrejas e tal, e um rapaz lá, um aluno, disse o seguinte: professor, olha só o que o meu pastor usou para defender o uso de terno na igreja. Colossenses 3, revesti-vos, pois, de ternos afetos de misericórdia. Cara, eu soltei uma risada, e aí ele falou: não, professor, é sério. Cara, aí eu fechei minha risada, né? Não, peraí. Diga o seguinte: a gente curte usar terno e gravata, mas não vem revestir de fundamento bíblico. Né? Acho que é isso, cara. São as liberdades que a gente tem, né? As liberdades. Helder, muito, muito obrigado pelo tempo junto. E foi muito bacana mesmo. Eu acho que esse episódio de hoje, tudo bem que tem gostos pessoais, né? Mas esse episódio de hoje entra numa categoria de episódios destaques e relevantes dentro da nossa biblioteca aqui do Praxis. Que papo bacana. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Valeu. E por ter esse tempo junto com a gente. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Valeu. Até mais.